Olá, quarto ano. Na sessão de leitura hoje, vocês vão encontrar aí um texto, né, um texto expositivo, né, que dá uma informação real sobre um assunto real para vocês, sobre algum acontecimento, tá? Esse texto é a breve história do trabalho. Ele vai falar para vocês um pouquinho, né, sobre o trabalho, como ele surgiu, né, a sua evolução durante os tempos, tá? Então, faça uma leitura silenciosa, depois uma leitura em voz alta, tá? A interpretação oral não precisa responder, vocês só vão pensar sobre ela, tá? E aí nós vamos para a interpretação escrita. Número 1. Assinale a alternativa correta a respeito da agricultura de acordo com o texto. Então, lá no texto, o que fala sobre a agricultura? Quando a agricultura surgiu, o homem passou a se deslocar mais para encontrar alimento? Ou quando a agricultura surgiu, o homem passou a se estabelecer em uma região definida e acumular riquezas? Só tem uma alternativa correta, tá? 2. Explique com as suas palavras o que era o sistema de escambo. Então, lá no texto, explica para vocês o que era o sistema de escambo, tá? Como que ele funcionava, né? Como ele era, o objetivo dele. Aqui nessa questão, vocês vão tentar entender o que é, né? Lendo lá o texto, e vão explicar com as palavras de vocês o que vocês entenderam do sistema de escambo, tá? Questão 3. O escambo deu início a qual atividade da atualidade? Escreva a primeira letra do nome de cada figura e descubra a resposta. Então, é só vocês escreverem o nome, né, a letra inicial de cada uma dessas figuras que vocês vão descobrir a resposta, tá? Questão 4. Pirâmide social é uma forma de representar a organização da sociedade. Quando a pirâmide social começou a se formar, qual era a situação dos menos favorecidos? Então, lá no texto fala, né, que começou a pirâmide social a surgir, e lá também fala que quando essa pirâmide social começou a surgir, os menos favorecidos, ou seja, as pessoas que tinham menos condições, o que aconteciam com elas nesse período? Tá? É só vocês irem lá no texto que vocês vão descobrir qual que era a situação dessas pessoas menos favorecidas, tá? Questão 3. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro de acordo com as características dos trabalhadores apresentados no texto. Então, aqui vocês têm os artesãos e os trabalhadores da indústria. Vocês vão completar a frase A e a frase B de acordo com o texto, tá? Os não precisavam de conhecimentos específicos, pois o trabalho era mecânico e mais simples de executar. Os possuíam poucas ferramentas, energia humana, hidráulica e animal e criavam produtos manufaturados, sem o uso de máquina. É só completar com as palavras artesãos ou trabalhadores da indústria, tá? Questão 7. A palavra homem, no início do texto, está sendo empregada para se referir a quem? A uma pessoa específica do sexo masculino ou a palavra homem está se referindo ao ser humano em geral? Questão 8. Após o título do texto, tem um subtítulo aí, tá? Esse subtítulo, ele está logo abaixo do título. O subtítulo é: no início, o trabalho era uma questão de sobrevivência, tá? Entre as duas opções abaixo, sublinha que indica a função desse subtítulo. Para que esse subtítulo está ali? Ele indica uma opinião do autor do texto ou ele antecipa um assunto que será tratado no texto? Só tem um que representa a função dele, qual que é, tá? E 9. Marque a alternativa correta sobre o texto Breve História do Trabalho. Então, esse texto, ele foi narrado uma história fictícia, ou seja, uma história inventada sobre a origem do trabalho, ou foram apresentadas informações sobre um assunto real, ou seja, um assunto que realmente aconteceu sobre a origem do trabalho, tá? A questão número 10 vocês não precisam fazer, tá bom?